Bom dia, tudo bem? Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia, estamos ao vivo na fanpage Valesca D'Angelo e no Instagram Valesca D'Angelo Oficial e Divino Arranjo. Sejam bem-vindas. Terça-feira de novo, gente, o tempo passa rápido, não é verdade? Mas eu quero saber de vocês o seguinte: e aí na sua vida? As coisas estão se resolvendo de forma rápida? Ou você está aí arrastando problemas? Entra mês e sai mês e você continua com aquelas pendências aqui dentro. E por causa das pendências aqui dentro, outras coisas não funcionam na sua vida. Pensa aí. Enquanto você está pensando, quero te convidar para conhecer o meu canal de lives da série My Best Version, né? Essa série My Best Version, Minha Melhor Versão, tem como objetivo principal transformar você na sua melhor versão. Ou seja, é um trabalho muito bacana, né? Que eu tenho feito há mais de 16 anos com mulheres, né? Fazendo com que elas se transformem exatamente na versão que elas me imaginaram que queriam ser na vida e por motivos variados não se tornaram. Pelo contrário, tomaram um rumo contrário, né? Então, se você deseja transformar a sua vida, se você deseja ter uma vida feliz, ser uma pessoa realizada, conquistadora, ser uma pessoa que tem uma família equilibrada, ser uma mulher que quer ter independência financeira, que quer ser uma mulher proativa, né? Ou, né? Enfim, melhorar numa questão geral, aqui é o seu lugar, né? Toda semana eu faço 2 lives, terça e quinta, às 9h28, cravado, porque eu tenho um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com a minha melhor versão, ok? Agora eu quero saber qual é o nível de compromisso que você tem com a sua melhor versão. Se você tem, de fato, o desejo de mudar, quero convidar você para conhecer esse meu canal de live, onde tem todas as lives e você vai poder fazer uma maratona de lives de cara, identificar os pontos onde você, de fato, não só deve, como pode melhorar. E dentro dessas lives tem estratégias para que você possa melhorar em todos os aspectos, tá? E o mais bacana, é gratuito. Gostou? Bom, agora, né, recadinhos à parte. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje, gente, é um tema assim, querendo ou não, não importa se você concorda comigo ou não. Todas vocês têm. Eu também tenho, né? A diferença é que quando eu identifico, eu busco me livrar, né? Mas muitas de vocês não só não buscam se livrar, mas como alimentam, tá? E o tema de hoje é como me livrar do meu ressentimento de estimação. Olha só, né? É engraçado, mas é muito sério, né? Porque as pessoas têm, né? Como se fosse um bichinho de estimação a sua feridinha, né? A injúria que fizeram com você. Então, quem nunca ouviu aquela história assim? Você está conversando com alguém, né? Ou você está conversando com o seu marido, vamos colocar assim, mas pode ser de forma bem ampla. Aí o seu marido fala alguma coisa e você fala assim para ele: mas em 1980 você prometeu para mim e eu fiquei esperando e você não cumpriu. O que é isso? É um ressentimento de algo do passado, né? Ou se não, toda vez que você fala de um outro exemplo, toda vez que você ouve alguém falar de pai, você lembra daquilo que o seu pai não foi para você na sua infância. E aí te gera aquela dor. Toda vez que alguém fala sobre casamento, você lembra do seu ex-marido que, né, não foi um bom marido e isso te gera dor.
Toda vez, né? Eu tô te dando exemplos do que é ressentimento, né? Lógico que o ressentimento tá totalmente voltado para mágoa, né? Mas olha só, quando nós temos um sentimento, ele está geralmente atrelado a algum fato, né? Algum fato que aconteceu, bom ou ruim, não importa. E aquele fato, vamos colocar aqui os ruins, tá? Aquele fato, né, ruim que aconteceu naquele momento gerou em você uma marca, né? Uma marca. Por exemplo, se você come, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu tive um momento que eu tive uma enxaqueca muito forte, muito forte, sabe, daquelas de você vomitar, de tanta enxaqueca. E naquele dia que eu tive essa crise de enxaqueca, eu comi feijoada. Comi feijoada no almoço, eu já não estava muito bem, aí eu amo feijoada. Aí eu comi a feijoada e comecei a passar mal de enxaqueca. Já nada a ver com a feijoada. No final da tarde, eu fui, né, pro hospital. Eu não estava aguentando de dor. E quando eu cheguei na porta do hospital, eu vomitei horrores. E o que eu vomitei? Feijoada. Depois disso, olha só, toda vez que eu via a feijoada, eu tinha nojo. Então, aquele momento marcou em mim, gerou em mim uma emoção ruim. Toda vez que eu pensava em feijoada, eu sentia nojo. Isso é um ressentimento, né? Eu me curei, eu adoro feijoada, como hoje eu nem lembro mais disso, mas por um bom tempo. Ou toda vez que eu tinha uma dor de cabeça, eu lembrava da feijoada. Quem nunca teve isso? Só que isso não acontece só com coisas. E isso não é. O problema não é quando isso acontece com coisas. O problema é quando isso acontece com você relacionado a outras pessoas, né? Então, você não esquece daquilo que o teu pai fez, você não esquece daquilo que o teu marido fez, você não esquece daquilo que fizeram para você, não importa. E você lembra a data, a hora. Quando você lembra disso, é como se você voltasse no passado. E aí você sente toda aquela emoção negativa ao ponto de você chorar, né? Isso é ressentir, é sentir novamente. Ou seja, você volta ao passado. É uma viagem ao passado. É como se você estivesse vivendo aquilo naquele momento de novo. E olha só, quando a gente vive algo ruim, né? E é factível que a gente viva coisas ruins, a vida é assim, na palavra de Deus fala, né? Nesse mundo tereis aflições, né? Tá escrito lá, né? Em nenhum momento tá falando que a vida vai ser bela e florida para sempre. Não fala isso, fala, ó, nesse mundo tereis aflições, mas ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala assim, ó, tem aflições, mas fique em paz, né? Você vai vencer também. Tem aqui um manual para você vencer. E uma das coisas do manual, né, é você não ressentir, é você livrar sua mente do ressentimento. Não existe a obrigatoriedade de você voltar ao passado toda hora. Se você está voltando ao passado toda hora, pensando em algo que alguém fez para você, sentindo novamente toda aquela repulsa, toda aquela raiva, toda aquela indignação, toda aquela injustiça que fizeram com você, entenda, você está presa lá atrás, né? E uma vez que você ressente aquilo, né? Muitas coisas acontecem no seu corpo, na sua mente e na questão vibracional, né? Então, olha só. Olha como está tudo relacionado. Está relacionado às leis do universo com o Criador, porque foi ele que fez as leis do universo, né? E ele explica isso na sua própria palavra, né? Lá dentro, olha, engana-se quem acha que Bíblia e ciência não tem nada a ver. Tem tudo a ver, né? Hoje em dia está tudo muito mais conectado, né? Na Bíblia existem explicações muito simplificadas do que hoje a ciência tenta explicar. Então, as leis vieram todas de lá, né? Eu vou te mostrar daqui a pouco o que acontece quando você ressente na mente, no corpo, na sua vida e no mundo espiritual. O que acontece, tá? Tá tudo linkado, na verdade, tudo uma coisa só. Então, quando você ressente, né? Aí você fala assim, ai, mas é justo que fizeram comigo?
A questão não é se é justo ou se não é justo. Ninguém tá aqui querendo justiça, ninguém tá aqui querendo punir o outro, ninguém tá aqui questionando a culpa de ninguém. A questão é, meu amor, você está presa no passado e quem está presa no passado não está livre para construir o seu futuro. E olha que merda! Você simplesmente não pode viver bem quando você está presa no passado. Quando você é uma pessoa ressentida com muitas pessoas ou com uma pessoa, não interessa com quantas pessoas, e não interessa o que foi feito para você. Ai, se você foi traída, se você foi enganada, se você foi depauperada, não interessa, a questão não é essa. A questão é que se você está presa lá atrás, você não vai conseguir crescer, prosseguir, avançar. Você está condenado, né? Só que, como eu falei na live anterior, você está dentro de uma cela com a chavinha na mão, né? Dá para você sair. Agora você precisa querer se livrar do seu bichinho de estimação. Minha mágoa, né? Jamais poderei esquecer o que fizeram para mim. É assim, é assim. Eu conversei com algumas pessoas e converso, olha, eu já conversei com milhares de mulheres. E você percebe o quão presa essa mulher está quando você está mostrando para ela uma saída e ela, no meio da conversa, ela fala assim, não, mas ele, não, mas ela, não, mas você não sabe o que eu fiz, eu fui boa, eu fui isso, eu fui maravilhosa, eu não merecia, porque ele me roubou. E aí você está falando, não, tudo bem, meu bem, eu entendo, isso é muito triste, acontece mesmo, acontece na vida de todas as pessoas, até porque você não tem poder sobre a vida do outro, a vida do outro é do outro, as atitudes do outro são eles que tomam. Então, assim, ó, entenda que você tem poder somente sobre o que acontece, sobre a sua vida, através das suas atitudes. Agora, não significa que você não vai ser traída, enganada, e todos os adjetivos que você possa pensar. Você está aí porque neste mundo teremos aflições, ponto final. Nesse mundo não existe uma única pessoa na face da Terra que não tenha problemas, né? Até porque os problemas fazem parte da vida. É através dos problemas que você cresce e avança para níveis maiores. Você imagina uma vida sem nenhum tipo de problema? Que vida mais sem graça? Qual é o nível de crescimento de alguém que não tem nada para resolver na vida? Será que essa pessoa tem conhecimento para oferecer para você? Será que ela tem experiência de vida para mostrar para você? Será que ela tem, de fato, discernimento do que é certo, do que é errado? Afinal de contas, ela não tem que resolver absolutamente nada na vida dela. Veja só a vida das crianças que se tornam adolescentes e adultos, dos pais que super protegem. O pai que super protege o seu filho, porque, entre aspas, diz que ama, e eu acredito que ama sim, mas está fazendo de uma forma muito equivocada valer esse amor, simplesmente pelo fato de proteger e não deixar os filhos vivenciar as suas experiências e resolver os seus próprios problemas, transformam esses adolescentes em adultos completamente despreparados para enfrentar as mazelas da vida. As mazelas da vida são essas. Você não tem poder sobre o outro. Existe o homem mau, existe a mulher má, existe o traidor, existe o bandido. Existem pessoas de diversas características. E você está num mundo inserido onde existe uma diversidade de caráter. Agora, se você não experienciar essas situações, você não pode sair de casa, porque a hora que você sai de casa e dá de encontro com a realidade, você desmorona. Por que as pessoas de sucesso, sem exceção, passaram por situações de adversidade de grau alto? Porque, na verdade, quanto maior é a adversidade, maior é o seu empenho para superar e maior é o lugar onde você vai estar. Não tem jeito. Para pensar uma pessoa presa, retida, né? Presa. Quando ela tem a oportunidade de soltar, como se fosse um elástico, ela pula, ela vai longe, né? Então, o que acontece? Você pode ser muito bem uma pessoa que pega todas as suas adversidades e faz disso uma superação surreal e se transforma na sua melhor versão e passa a ser um exemplo e passa a conquistar de forma absurda. Ou você simplesmente pode ser um elástico esgarçado, né? Um elástico esgarçado que não serve para nada,
né? Que só sabe reclamar e atrai mais do mesmo o tempo todo. E aí eu vou explicar para você o porquê o ressentimento faz com que você viva num ciclo de autodestruição constante. Você que está ressentida, presta atenção. Você que é a Maria do ressentimento, eu não estou julgando o que te fizeram, entendeu? Não é isso. E nem estou questionando e também não quero saber. Porque não adianta eu saber o que fizeram. Não vai adiantar você me contar toda a sua história de ressentimento, que o teu marido te abandonou, que o teu marido te enganou, que o teu marido te deixou nessa situação. Que... Tudo isso é real. Aconteceu comigo muitas coisas terríveis. Mas não vai adiantar você me contar. O que vai adiantar é você entender que quem permitiu tudo isso acontecer foi você, através da sua omissão, né? Você permitiu. Segunda coisa, não há nada para fazer com o que passou, absolutamente nada, nada vai devolver aquilo que você foi roubada. Você não tem poder sobre o outro, então mesmo que você tivesse algum tipo de poder, não vai adiantar nada que o outro mude algum comportamento com relação a você, porque o estrago já foi feito. E o que te resta, aí é a consciência, o que te resta é você simplesmente parar de ressentir aquilo tudo que aconteceu, parar de voltar no passado, pegar a chave que está na tua mão, né? Abrir ali a algema da bola de ferro que está no teu pé e caminhar. Simples assim. Ai, mas o que... Eu não estou falando do que fizeram para você, presta atenção. Não interessa o que fizeram para você, não interessa o que você está fazendo com você agora. Se você vai ficar justificando porque você está nessa merda, caramba, porque fizeram isso contra você, você vai estar aí para sempre. O que você quer? Você quer ficar contando essa sua história de doença emocional para todo mundo ficar com dó de você? Para alimentar o seu ressentimento de estimação? Para que as pessoas fiquem com dó de você? O que vai adiantar as pessoas ficarem com dó de você? A pessoa vira as costas e vai continuar vivendo a vida dela e você vai continuar aí dentro dessa cela. O que vai adiantar? Entende? Então, assim, ó, tira essa capinha de vítima. Eu não tô falando que não foi ruim pra caramba. Mas, meu bem, isso foi há quantos anos? E você tá no mesmo lugar, você não saiu daí. A pessoa que te ofendeu, que te depauperou, que te traiu, tá vivendo a vida dela. Muitas vezes tá vivendo, inclusive, muito bem. Porque ela tem controle sobre a vida dela, agora você não tem controle sobre a sua vida. Você tá aí presa. Então, olha só, quando você resolve que toda hora você vai ficar voltando lá no passado, ressentindo aquela emoção de merda, acontecem 3 coisas. A primeira é que dentro da sua mente, quando você vai lá ressentir, você puxa na memória, seu subconsciente não entende, tá? Não entende que aquilo não é mais real, que aquilo é uma lembrança. Ele acredita, o subconsciente, ele acredita que aquilo está acontecendo naquele momento. Tá? O subconsciente não tem discernimento de espaço e tempo. Se você começa a lembrar, ele começa a entender que aquilo está acontecendo naquele momento. Então, você começa a ter reações reais no seu organismo em relação àquilo que te fizeram há 20 anos atrás. Tá? Você chora, você sua, seu coração fica batendo mais forte, você fica sem ar. Como se você estivesse revivendo de fato aquele momento, porque o seu cérebro ele não entende que não é mais real aquilo. Né? Para ele, imaginação e realidade é a mesma coisa. E aí, o que o seu cérebro faz? Seu cérebro emite para o seu corpo uma bomba de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E você fica emocionalmente abalada, você fica estressada com esse ressentimento, com esse ato de ressentir. Você fica ali densa, tensa e chora. Ressente tudo aquilo, revive tudo aquilo de novo. O que acontece quando você recebe essa bomba de cortisol no seu organismo? Eu não sei se você já viu, mas o nosso organismo, ele emite ondas, né? Ondas vibracionais, tá? E essas ondas vibracionais são medidas em hertz. Hoje, a física quântica dá conta de explicar e mostrar que cada sentimento que nós temos emite uma onda de um determinado comprimento. Quanto mais densa é a nossa emoção, quanto mais densa é a emoção
relacionado ao que nós estamos pensando, densa em que sentido? Quanto mais ruim, mais baixa, né? Então, raiva, ódio, indignação, sentimento de justiça, tristeza, melancolia, depressão, sentimentos de ondas curtas, né? Quanto mais você ressente, mais você emite essas ondas. Existe um mapa, existe uma foto, na verdade, né? Que eles tiram, né? Do nosso corpo. Nessa foto, a tecnologia mostra através de cores e através de comprimento de ondas, exatamente qual é o tipo de onda que você está emitindo. E essa onda que você está emitindo, ela transpõe o seu corpo. Então, se você foi acionada na mente com o ressentimento gerou toda aquela lembrança que para o seu cérebro é verdade, gerou aquele monte de emoção ruim, você teve aquela bomba de cortisol, de estresse no corpo e tá vibrando indignação, raiva, tristeza, sentimento de injustiça. Nesse momento, você faz com que as leis do universo se cumpram, não tem jeito. O que acontece? Quanto mais você emite tristeza, indignação, raiva, porque isso é uma onda, é uma frequência, uma onda vibracional. Quanto mais você vibra nessa onda, e isso é controlado pelo seu cérebro, essa onda busca colapsar com algo semelhante. Então, o que acontece? Você cria de novo o mesmo cenário para aquele momento. E quando você cria, ele vai colapsar com algo semelhante. Então, olha que louco. Quanto mais você ressente, mais você vibra essas ondas de baixa intensidade, mais isso busca colapsar no universo com coisas semelhantes na sua vida. E de forma ampliada, entende? Então, você acaba atraindo mais do mesmo o tempo todo. Aí você entra num ciclo de merda. Porque aí não é só essa pessoa que te fez mal, aí você começa a sofrer o mal através de outras coisas também. Você começa a ser vítima de outras situações também. Porque o que acontece? Você está se autoalimentando, você está alimentando esse ciclo, entendeu? É uma lei, né? É uma lei do universo. Alguns falam lei da atração, mas na verdade você não está atraindo de fato, você está criando. E essa criação vai buscar colapsar algo semelhante, entendeu? Então, primeiro você cria, depois você atrai, entende? Isso é muito grave. Então, as pessoas acabam não saindo desse ciclo de autodestruição porque não entendem que tudo tem que começar aqui. Não é na emoção, é na cabeça. É você que tem que quebrar o ciclo aqui. A sua emoção é secundária à sua razão. Você tem uma razão, você pode usar a sua cabeça para pensar, não só para sentir. Né? Nós não somos seres somente emocionais, nós não temos somente instintos. Né? Nós somos superiores, nós podemos pensar, raciocinar. E uma das coisas que nós temos que fazer é separar a nossa emoção da nossa razão. Sabe um termômetro para saber se você está de fato revivendo, ressentindo em algum momento ou está num estado vibracional ruim para você? É só observar qual que é a emoção que você está tendo no momento. Se você começou a ter algum sentimento, alguma emoção de indignação, de raiva, de tristeza, né? De onda baixa, de comprimento baixo, né? Então, todos os sentimentos, as emoções negativas, né? A hora que você identifica, né? Começa a treinar a sua mente para identificar qual o tipo de emoção você está gerando naquele momento. Eu não estou falando da causa, tá? A causa, dane-se a causa, né? Dane-se a causa. Então, tipo, estão me provocando. Como é que você quer que eu fique? Não quer que eu fique com raiva? Não quero que você fique com raiva. Porque se você ficar com raiva, você de fato vai atrair mais disso para você. Por isso que eu tô falando, não é emoção, é razão. Quando você domina isso, aí sim você começa a criar um outro cenário para você. Aí sim você vai ser feliz de verdade. Aí sim você vai ter motivo para rir de verdade. Aí vai ser de verdade. Mas enquanto você estiver alimentando a sua emoção baseada no que te fizeram, que não interessa mais para ninguém, ninguém quer mais saber o que te aconteceu, tá entendendo?
Nem a própria pessoa quer saber, a outra que te feriu. Quantas vezes você tá achando aí, tá ressentida com o teu marido, com a tua sogra, e ele sequer sabe que você ficou magoada? Tem mulher que se magoa do absoluto nada. Do absoluto nada. Eu sou uma pessoa que, assim, ó, apesar de eu ser muito educada, de eu ser até, de certa forma, carinhosa, eu sou uma pessoa que eu sou muito incisiva no que eu falo. Eu não faço rodeio e eu sempre falo a verdade, né? Doa a quem doer, né? Lógico, com uma certa educação, né? É o meu trabalho, né? Então eu tenho que te falar a verdade. Então, às vezes, numa conversa com alguém que tá ali tentando aprender alguma coisa, a pessoa pega para ela algo que eu falei como uma ofensa. E na verdade não é. A minha intenção não foi ofender. Então a pessoa sai magoada, presa naquela situação, e eu não tô nem sabendo. Agora, presta atenção. Quem tá perdendo? Quem tá presa? Ela, né? Porque eu não fiz nem. Mesmo que eu tivesse feito por mal, vamos colocar assim, mesmo que eu tivesse feito porque eu quis ofender. Quem tá presa é ela. Ela aceitou, entende? Ela aceitou. Ela pegou aquela injúria, achou aquilo injusto, né? Alimentou, pensou hoje, pensou amanhã, pensou depois, sentiu de novo, contou para um, contou para o outro, contou para o outro, para o outro, para o outro. E cada vez que ela conta, ela aumenta um conto, né? Assim, toda vez que você conta a sua história de tristeza, você aumenta um conto. E o seu subconsciente não está sabendo que isso aí você está ampliando, você está exagerando. Ele começa a entender que isso é verdade. Então, olha só, você também faz com que o seu ressentimento cresça. Gente, vira um tumor o negócio. Um tumor dentro da sua mente, um tumor energético dentro de você. E aí, toda vez que alguém fala sobre um assunto semelhante, aquele tumor manda uma mensagem para você ressentir, né? Porque ele entende que se você está alimentando ele, é porque você precisa mais disso. Então, olha só, a tua mente, né, o teu cérebro, ele age de acordo com os seus comandos, né? Só que quem está no comando é você ou é a sua emoção? Entende? Então, assim, ó, para de ficar até esqueci a palavra. Para de ficar, sabe, com esse draminha de que é porque fizeram, é porque eu não merecia, nem meu bem, ninguém merece. Agora vamos lá, vamos ser aqui justa uma com a outra aqui, vai, sem hipocrisia. Você nunca feriu ninguém, não? Você nunca traiu ninguém, não? Você nunca deu coice em ninguém, não? Porque assim, é muito fácil a gente ficar ressentindo algo que alguém fez pra gente, sem levar em consideração que a gente faz isso com as pessoas, querendo ou não. É isso que eu te falei, ó, de vez em quando eu dou uns coices, mas nem sempre eu tô consciente do que eu tô fazendo. Agora, se a outra pessoa vai levar isso pra ela, vai dormir com isso, acordar com isso, é problema dela. Não é problema meu. Eu não aceito, por exemplo, se eu levo um coice, ou se eu entendo que eu levei um coice, ou se eu entendo que eu fui desmerecida ou traída, eu simplesmente racionalizo. Eu penso assim, ó, essa pessoa falou isso, talvez porque ela não me conheça. Essa pessoa falou isso, talvez porque ela não entenda a minha perspectiva. Essa pessoa falou isso porque naquele momento talvez ela estivesse destemperada, mas eu não trago pra mim. Ai, ela falou isso porque ela não gosta de mim, eu fui tão boa pra ela. Eu não trago pra mim. Eu sei o que eu fui. Entende? Então, assim, dentro do meu relacionamento, eu com o meu marido, foram raríssimas as vezes em que eu trouxe pra mim. Então, quando ele não tá num bom dia, que ele faz algo que de fato seria ofensivo pra mim, eu simplesmente observo o dia dele e eu falo, puxa, ele não deve ter tido um dia legal. Não sou eu, entendeu? Eu tô bem, eu tô de boa. É ruim, mas eu vou dar a oportunidade pro negócio acabar e melhorar. E eu não vou trazer isso pra mim. Eu não vou dormir com ninguém, entende? Eu não fico ressentindo nada e eu não trago nada pra mim, né? Então, né, eu tenho uma empresa, né? E de vez em quando nessa empresa a gente discute. Tem bate-boca mesmo, é negócio, não tem jeito, né? Nem sempre dá para ser flores. Na hora de resolver problema, é soco e pontapé, né? É assim que de vez em quando a gente resolve, não tem jeito, é negócio,
né? E eu sempre falo, para fazer negócio tem que ser homem, não tem que ser, né, mocinha. Tem que ser homem para fazer negócio, né? Tem que aguentar o tranco. E aí, no meio do negócio, às vezes alguém quer discutir a relação. Não tem lugar para discutir relação em negócio. Negócio é negócio, né? Então, se a gente está buscando uma solução dentro de um negócio, não interessa de quem que é a culpa, interessa que existe um problema. Então, às vezes, uma outra pessoa acaba levando para si: ai, mas você não está me valorizando porque eu não trabalhei muito. Não, a questão não é essa, não traga para você. A mesma coisa com você aí, não leve para você. Mas, né? Muitas vezes as situações acontecem dentro de um contexto mais amplo e você fica aí levando tudo para você, achando que tudo é porque ninguém gosta de você, tudo é porque você né? É você. Não é você. Não é você. Não leva para você. Não guarda esse negócio com você. Não fica criando esse negócio aí debaixo da sua asa. Entendeu? Você não se conhece? Então, ponto. Acabou. Entende? Agora, se você ficar revivendo isso, você vai atrair mais disso o tempo todo, né? Você atrai mais do mesmo. Tá bom? Então, olha o que acontece. A sua mente não entende o que é verdade e o que é mentira. Então, toda vez que você conta essa tragédia que te aconteceu, toda vez que você conta, você fortalece o paradigma de que aquilo está acontecendo naquele momento de novo. E aquilo é importante para você, porque não sai da tua cabeça. Toda vez você vai lá puxar a história. Quanto mais você pensa naquilo, mais o seu cérebro entende que aquilo é importante para você. Vira um paradigma na sua mente. Você não consegue se livrar. Mesmo que depois você comece a querer se livrar, você já percebeu que muitas vezes você é visitada pelo pensamento? Você não está pensando em nada, mas de repente o pensamento vem na tua cabeça. Por quê? Porque o teu cérebro entende que é importante para você lembrar isso. Afinal de contas, você fala disso o tempo todo. E aí, se ele te lembra disso, ou é deflagrado por alguma coisa externa, você ressente, entra no ciclo de ressentimento, você revive aquilo como se fosse naquele momento, ou muito parecido com aquele momento. O seu cérebro faz o quê? Manda uma bomba de cortisol. Por conta dessa bomba de cortisol, você tem taquicardia, sudorese, né? Sensações físicas daquela emoção. E por causa disso, você emite ondas, né? Vibracionais muito baixas. E por causa dessa vibração, você cria uma realidade completamente contrária àquilo que você de fato deseja. Porque você atrai mais do mesmo. E aí, eu brinco, né? Eu brinco, mas é verdade. Aí você fica num ciclo de merda. Aí você fica de fato. Aí o seu mascote, né? O seu ressentimento que era pequenininho, começa a se tornar algo tão grande, tão grande, tão grande, que depois de um tempo você tá deitada no seu quarto, com tudo fechado, no escuro, tomando antidepressivo, meu bem. Entendeu? E aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena você ter esse bichinho de estimação aí? Bonitinho, né? Ele faz tanta companhia pra você, não é verdade? Então, a questão é, eu não vim aqui pra lamber as suas feridas. Eu vim aqui pra mostrar pra você que essa merda tá acabando com a tua vida. Que não é o outro que tá acabando com a tua vida, é você. É você que tá aí, sabe, com essa capinha de vítima. Aconteceu com você, acontece com todo mundo. Agora, a diferença entre você e todo mundo é que você decidiu acolher toda essa merda. E ao invés de buscar, né, a justiça através de fazer um futuro melhor para você, você quer punir a outra pessoa vivendo uma vida de merda. Ai, que escolha idiota! Mas isso tudo é subconsciente, você consegue entender? O teu cérebro, porque você alimenta isso, começa a achar que é disso que você precisa de mais disso, né? Olha aí a Mônica. Hoje me veio um pensamento. E aí, vai deixar barato isso? Vai deixar barato isso, sim, miga. Porque muito mais importante é gastar energia com aquilo que interessa do que com aquilo que não interessa. O que interessa é você tirar satisfação. Eu fui uma pessoa que durante muitos anos acumulei muitos ressentimentos, né? Eu tinha um ressentimento muito grande contra o meu pai, eu tinha um ressentimento muito grande contra a minha mãe. Quem conhece a minha história sabe, eu já contei em algum momento. Eu vou fazer uma live um dia contando a minha história, mas aí vai ter que ser em partes, tá? Porque foram várias, né? História familiar,
história de relacionamento, a perda do meu marido, quando eu passei fome, foram, né, várias, né? Vai ter que ser por etapa. Quando eu comecei de fato a vencer todos esses obstáculos, né? Tudo isso passou por esse ponto. Todas elas, todas as histórias passaram por esse ponto. Eu era uma pessoa que eu não deixava nada barato. Mas eu não deixava nada barato. Só que esse, viu, não deixar barato, saía muito caro, sabe para quem? Para mim. Eu atraía mais daquilo. Você já percebeu que uma pessoa extremamente briguenta, as merdas acontecem com ela o tempo todo? Ela é desafiada o tempo todo. E ela tem que ficar ali provando o tempo todo. Isso acontece porque ela atrai mais disso o tempo todo. Ela emite, né, essa vibração o tempo todo. E quando você emite isso, a lei do universo ela acontece. A lei foi feita para ser cumprida. Foi a determinação de Deus, né? Deus é perfeito, né? Então, se você é um poço de ressentimento, é mais ressentimento que você vai receber. Então, você vai ser afrontada de várias outras formas também. Ou vai achar que está sendo afrontada de várias outras formas. Porque tudo está em como você enxerga o que acontece com você. Presta atenção. Você está dirigindo um carro. Ó, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Porque assim, a gente tem que mostrar em vários aspectos, né? Então, vamos colocar de uma outra forma. Eu estava dirigindo um carro uma vez. Eu era uma pessoa... Eu sempre dirigi muito bem. Gente, eu sou pilota. Dirijo muito bem, mesmo. Dirijo melhor que muito homem. E se meu marido ouvir, ele vai negar, mas eu dirijo muito melhor que meu marido, tá? Sempre foi assim. E quando você, né? Como eu sabia que eu era muito boa nisso, eu corria, né? Então era um pé pesado, né? E quem tem esse perfil não gosta, né, de dar a vez para o outro passar, né? Tem esses comportamentos, né? Faz parte, né, desse perfil. E um dia eu estava, e isso também, né? Junta com, se você é muito boa, você também xinga as pessoas, né? Então, se passava alguém na minha frente, pedestre, eu xingava. Se alguém me fechasse, eu xingava, porque eu estava na minha razão, entendeu? Por minha razão, né? E aí sempre acontecia essas coisas comigo. Então eu entrava no carro já sabendo que, né? As pessoas iam estar dirigindo, tinha um monte de gente ruim dirigindo, eu era boa e as pessoas são muito burras, né? E ignorantes. Era esse o pensamento que eu tinha, né? Aí um dia eu estava andando numa avenida em São Paulo, no Ipiranga, e o farol fechou e eu vinha com tudo e um carro me fechou. Sabe quando a pessoa entra na sua frente assim para parar? E parou assim bem na minha frente. O cara me fechou e ainda entrou na minha frente assim, ainda brecou porque o farol abriu e fechou. E eu xinguei esse cara. Mostrei dedo, xinguei esse cara. E aí uma coisa inesperada me curou para sempre. Me curou para sempre. O cara desceu do carro. Puxou uma arma para mim, botou a arma na minha cara e falou para mim: fala aí o que você falou, mostra aí o seu dedo para mim. Naquele dia eu decidi, de verdade, porque, né? Você tem um pouco de... Eu já tinha um pouco de entendimento, mas eu era muito tosca ainda. Eu ainda buscava justiça, né? E a gente não tem que buscar ser justo. E nem querer que as pessoas sejam justas. A gente tem que buscar o que faz bem e é correto para nós. Naquele dia, não aconteceu nada. Eu engoli seco, né? Eu não lembro se eu pedi desculpa, mas eu fiquei quietinha. Naquele dia eu decidi que nunca mais eu iria ter razão no trânsito. E daquele dia em diante eu mudei totalmente o meu comportamento. Então eu continuo sendo muito boa na direção. Eu continuo sendo uma pessoa muito parecida com o que eu era, mas nunca mais eu quis ter razão no trânsito. Por quê? Porque é muito melhor ter paz do que ter razão. Então quando eu percebo que alguém quer entrar na minha frente, eu simplesmente deixo, eu permito. Porque eu não sei o que está acontecendo com a vida dele. Ele me deu um tiro, tá? Mas a sua reação de merda, é que atrai esse tipo de gente. Entende? A forma como você pensa, a energia que você sente é o que atrai esse tipo de gente. E depois que eu fiz isso, e aí eu mudei.
Então, hoje eu ando, né, saio na rua, tudo, de carro. Quando eu vejo que tem alguém, quando eu dou seta, que eu vejo que tem alguém que, porque eu dei seta, já está possuído para me fechar, né, para entrar na minha frente, eu simplesmente reduzo e deixo a pessoa passar. Mas sem sentimento nenhum contra essa pessoa. Porque o sentimento que eu tenho hoje é voltado com relação à minha vida. Eu tô cagando se o cara tá com pressa ou se não tá com pressa. Eu tô pensando em mim. Eu tô pensando na paz que eu tenho. Eu não quero saber se o cara tá certo ou se o cara tá errado hoje. Eu penso em mim. Entende? Então eu nunca mais atraí esse tipo de gente no trânsito para mim. Assim como eu nunca mais atraí pessoas que me feriram de formas da qual antes eu dava tanta importância. Antes eu dava muita importância para determinados comportamentos. Se a pessoa não tivesse aquele comportamento comigo, aquilo me magoava, aquilo me entristecia. Né? Quando eu parei de dar importância ao que ela fazia, ao que ela pensava com relação a mim ou ao assunto, quando eu parei de dar importância de verdade, eu não me importava mais com isso, mas sim com o que eu estava fazendo, as coisas mudaram. Então, assim, ó, eu não preciso ficar sendo a rainha da justiça, né? Eu não preciso ficar sendo a rainha da razão. Eu não preciso devolver para outra pessoa o mal que ela está me fazendo. Não é necessário. Ela, por si só, vai fazer isso, porque ela vai atrair mais do mesmo para ela o tempo todo. Eu não posso entrar no ciclo dela, entende? Então, por que essas coisas aconteciam no trânsito comigo? Porque eu já saía de casa pensando nisso, sentindo isso. Quando eu parei de sentir isso, quando eu parei de pensar nisso, e quando eu pensei, poxa, minha vida vale muito mais do que isso, eu parei de atrair. Isso acontece pouquíssimo comigo. E quando acontece, eu respiro e penso assim, essa pessoa não está tendo um bom dia, né? Simples assim. Essa pessoa não está tendo. Porque assim, a pessoa vai, infelizmente, colher daquilo que ela mesma está criando, né? Quando você vibra isso, você atrai mais de si. O que faz com que uma pessoa saia de casa para dirigir na rua cortando os outros com uma arma na mão? Entendeu? O que você acha que ele vai atrair? Sabe-se lá se ele está vivo. Isso faz mais de 20 anos, né, que aconteceu. Eu era solteira, não tinha nem filho ainda. Entende? Então, eu dei um exemplo fora do contexto interrelacional, para você entender como o seu comportamento, a sua forma de pensar, e baseado até na pergunta lá da Mônica, que falou assim, vai deixar barato isso? Vou deixar barato isso, porque quando você decide que você vai deixar barato, você tem que liberar o assunto. Você não pode trazer um negócio para você. Não adianta você falar, vou deixar barato isso, e ficar macerando aquele negócio dentro de você. Aí não adiantou nada, viu, Mônica? Aí você continua na mesma merda. Você só não revidou, mas você só não revidou verbalmente, mas aqui você tá criando, tá? E se você tá criando aqui, você vai atrair mais disso para você, não tem jeito. Então, quando você vai deixar barato, você tem que deixar barato de verdade. Tipo, olha, não me atingiu. Né? Hoje, de verdade, eu posso discutir, bater boca, porque, né, existem os momentos que a gente briga mesmo, não tem jeito, né? Como eu disse, com relação a negócios, às vezes a gente senta para conversar e racha um pau do caramba. E é ótimo aquilo, porque aquilo faz com que a gente levante dali e saia para buscar solução, né? Só que eu sou do tipo de pessoa assim, eu posso bater boca pra caramba. Acabou o assunto, acabou a discussão ali, pra mim acabou. Eu volto a conversar normal, entendeu? Porque assim, ó, acabou, acabou. Eu sou capaz de verdade de bater uma boca lascada, defendendo um ponto de vista com alguém ali, né, de uma forma pertinente, né, dentro de um contexto, e terminar aquilo e simplesmente não levar aquilo para mim. Terminou, a gente brigou, né, por causa de um assunto de negócio ou da casa, terminou aquilo, a gente chegou num consenso, né, mais ou menos, e eu falar, e aí, vamos tomar um café? Você entende? Não tem nada guardado aqui. Simples assim. E também sou do tipo que se eu perceber que eu joguei uma farpa e essa farpa entrou dentro de você ou da pessoa, se eu perceber isso, eu rapidamente vou lá e tiro. Eu falo, nossa, peraí, não foi essa a minha intenção. Me desculpa, me perdoa. Porque o meu objetivo nunca é ferir ninguém. Meu objetivo é trazer luz para que a pessoa possa acordar daquele ciclo de bosta que ela está vivendo. Então, às vezes eu falo com o meu filho, às vezes eu falo com o meu marido, às vezes eu falo até com uma mentoranda, e aí eu sou um pouco dura em relação a alguns pontos, e quando eu percebo que por algum motivo essa pessoa do qual eu estou falando não está preparada para separar a emoção de razão,
reter exatamente o que é bom e rejeitar aquilo que não tem nada a ver, quando eu percebo isso, eu vou lá e eu me retrato, porque eu tenho discernimento. Né? Ontem mesmo, meu filho tava conversando com meu filho no banheiro, escovando o dente, ele falando lá e tal. Meu filho, né, tava querendo fazer faculdade de uma coisa, agora mudou. A gente é mãe, tá preocupada, né? Fiquei preocupada, tudo, né? E aí eu comecei a questionar algumas coisas e aí ele deu a entender que estava ficando muito chateado com o que eu estava falando. Então eu parei, né? Quando eu percebi isso, eu parei e falei para ele, né? Dei uma amenizada no que eu falei, mas eu falei. E aí eu falei para ele, filho, eu tô te explicando como que acontecem as coisas de fato, né? Separa, não é emocional. Não tô falando isso para te ferir, tô falando que é a verdade do mundo. Então, se você quer escolher isso, primeiro você tem que pesquisar o que está acontecendo lá fora. Mamãe não tá falando isso porque você não deve fazer ou porque isso não é, você não é capaz. Não é nada disso. Mamãe tá falando isso porque o mundo lá fora requer outros atributos e você precisa saber se essa área que você está escolhendo tem a ver com o tipo de entrega que você quer ou está disposto a fazer. Entende? Não tem a ver com a mamãe achar que você não é capaz. Tem a ver com eu mostrar para você que o assunto é mais amplo e que para você ter certeza de fato de que isso vai fazer diferença na tua vida, você precisa ir lá experienciar. Tá? Então não pode ser só teoria, tem que ter prática também. Vai lá fazer isso. Não, entendi, mãe. Porque houve outros momentos em que ele falou para mim de determinadas áreas e que eu simplesmente falei, que absurdo, que área é essa? Você nunca vai conseguir emprego, que não sei o que, né? E aí ele levou aquilo para dentro dele achando que era pessoal. Então, na cabecinha dele, eu falava assim para ele, você é incapaz, você é burro, né? Ele levou aquilo de forma emocional, por causa da maturidade. Eu era uma criança, um pré-adolescente. Então, você precisa equalizar a forma que você fala. Mas muito mais equalizar a forma que você fala é equalizar a forma que você ouve as coisas. Nem tudo que se falam para você, nem tudo que fazem para você, de fato é para você, né, ninar, trazer aquilo como uma verdade absoluta para sua vida. Não dormir noites seguidas por causa daquele assunto. Né? Ó quem chegou aqui, tudo bem? Olha, gente, de roupa, ó. A roupa. Então, você precisa quebrar esse ciclo de ressentimento, tá? Por quê? Porque senão você vai viver uma vida de merda, tá? Gente ressentida, vida de merda. Gente ressentida atrai mais disso pra si mesma, tá? Que mais? Agora eu quero, só pra finalizar, tá? É um assunto prático, você viu, né? A gente não precisa emocionar nada desse assunto, né? Eu não preciso entrar para quebrar paradigmas com você sobre isso. Quebrar paradigmas de verdade a gente faz dentro da mentoria, onde de fato eu vou levar você lá no passado, a gente vai entrar junto nesse momento e você vai, naquele momento que você revivenciar, ressentir, né? Nós vamos praticar algo lá dentro que você vai ressentir pela última vez e vai abandonar aquilo para sempre. Você não vai voltar mais, né? Dentro da mentoria, a gente vai, né, trabalhar com isso. Você vai ressignificar, você vai voltar naquele momento e vai mudar, né, a forma como você entendeu, a forma como você recebeu aquilo. E por conta disso, você nunca mais vai precisar voltar naquele lugar. Você simplesmente não vai mais sentir aquilo. É um treino, não é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa que dá para fazer... vou fazer sozinha. Não, eu já fiz sozinha, viu? Demorei um tempo, mas consegui. Mas sozinha é muito mais difícil, né? Pra que você vai fazer sozinha se hoje tem pessoas que podem te ajudar? Entende? Com muita mais experiência, né? Eu poderia contar para vocês níveis de ressentimento da onde eu comecei a desejar a morte de uma pessoa, né? E uma pessoa, assim, que também estava ressentida comigo, mas olha só, a gente sequer tinha um relacionamento, né? Não, nem era um homem, era uma mulher, né? Então, assim, a gente nem tinha, de fato, um problema. Era um problema em comum entre eu e ela. E eu alimentei tanto uma coisa tão pequena que o negócio virou um monstro. E ela, do lado dela, também. Então, passei durante um tempo, não, né, chateada, depois indignada, depois disso, até o ponto de eu ficar com tanta raiva dessa raiva virar um ódio, e de eu desejar na minha cabeça que ela morresse. Entendeu? Ai, por que fulano não morre? Então, olha só, um ressentimento pode... Peraí, vem, filho. Um ressentimento pode gerar em você sentimentos
terríveis. Aí ele não tá perturbando que ele quer subir aqui. Não, filho, fica aqui. Tá, vai, sobe. Quer subir na mesa, né? Deixa ele subir na mesa porque ele fica quieto. Então, a gente vai entrar dentro da mentoria nos ressentimentos de uma forma mais profunda. Mas, via de regra, meu bem, dá pra você fazer aí, sabe? Você já tem a consciência, né? Bom, eu falei pra você na questão fisiológica, né, do nosso corpo, o que acontece no nosso corpo quando a gente ressente. Ressentir é voltar a sentir o mesmo sentimento daquele momento, mesmo que ele tenha sido há 50 anos atrás, né? Você revive aquilo tão profundamente. O seu cérebro entende que aquilo é verdade, né? Porque ele não entende espaço e tempo, nem se é bom ou se é ruim. Ele só entende que se você pensar muito, é bom para você. Então ele te dá mais disso. E o seu corpo que recebe do seu cérebro uma bomba de cortisol para ressentir mais ainda, né? Porque o seu cérebro pensa, bom, se é importante para ela tem que ressentir mais, né? Então vamos dar mais para ela. Então, o que o seu corpo faz? Emite ondas vibracionais que vai atrair para você mais do mesmo. Tá bom? Então, essa tríade é muito importante para você entender que isso não é só psicológico. Isso é fisiológico e isso também tem a ver com ciência e física quântica. Mas olha só, tudo isso está resumido dentro da palavra de Deus através de poucas palavras. Vou ler para você aqui, ó, Provérbios 16:30, tá? Olha só o que diz Provérbios 16:30. O que fecha os olhos para imaginar, para pensar, para ressentir, ressentir, o que fecha os olhos para pensar coisas ruins, o que fecha os olhos para pensar coisas ruins, ao fazer isso, está fazendo o mal. Por quê? Por que ele fala aquele que fecha os olhos para imaginar? Porque quando você ressente, como é que você faz para ressentir? Você vai lá dentro e você pensa, você puxa, né? Então, quando você pratica isso, quando você vai lá puxar na sua memória algo ruim e traz ela à tona, você está fazendo o próprio mal para você mesmo. Está escrito lá. É verdade ou é mentira? É verdade, né? Eu poderia falar sobre outras coisas aqui, mostrar para você de outras vertentes, mas olha, não preciso mais. Aquele que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, para resgatar coisas ruins, para ressentir coisas ruins, está fazendo mal para si mesmo, tá? Então, pega essa e segura essa, né? Olha só o Provérbios 17:22, o que fala. Ó, o Provérbios 17 é show, vai lá, faz uma pesquisinha para você ver se não tem tudo a ver com desenvolvimento pessoal. O coração alegre, coração desprendido, aquele que não se liga nas mazelas dos outros. Ai, me ofendeu, dane-se. Eu não me senti ofendida. Nossa, falou? Falou, mas sei lá, ela não estava num dia bom, né? Então, um coração alegre, uma pessoa que não traz para si a ofensa do outro. Um coração alegre é como se fosse um bom remédio. Mas o espírito abatido, uma pessoa abatida, uma pessoa ressentida, é aquela que seca até os seus próprios ossos. Olha só. Então, olha só, meu bem, se você fica aí fechando o teu olho para lembrar do que te fizeram, da injustiça, da traição, do que você fez, de que você não foi valorizada, de que você foi traída, de que você foi enganada, de que você foi abandonada, de que sua mãe não te amou, de que seu pai não te amou, se você ficar aí, né, lembrando, puxando na sua memória esse monte de porcaria que foi real, mas ficou no passado. Se você faz isso, você está cavando a tua própria sepultura, porque você vai viver mais disso o tempo todo, tá? Se você faz isso, está na hora de você querer parar de fazer isso. Querer parar de fazer isso já é um bom começo, tá? Não é fácil, porque você está condicionada a pensar isso. Quando você tenta se livrar desse pensamento, o próprio pensamento vem na sua cabeça. Por quê? Porque o seu subconsciente entende que você precisa mais disso. E ele vem com tudo. Isso é o paradigma. É isso que isso que é a crença limitante. É isso que está lá no seu subconsciente. É uma fortaleza. A gente tem ferramentas hoje para ir lá e quebrar. Não é só hoje não, viu? Porque antes mesmo de eu conhecer física quântica, antes mesmo de eu conhecer neurociência, eu já conhecia a palavra de Deus. E na palavra de Deus já ensina como é que você quebra paradigmas. Que na palavra chama fortaleza.
Na física quântica chama paradigma, e na neurociência no desenvolvimento pessoal chama-se crenças limitantes, mas é tudo a mesma coisa, entendeu? É algo que parece que é real, mas não é mais real, mas está lá como se fosse, né? Pode ter sido real no passado, mas não é mais real hoje. Você não vive mais a mesma situação daquele dia, pode estar revivendo, porque você está atraindo mais do mesmo, porque você simplesmente não quebra o ciclo, porque você não quer quebrar o ciclo, porque você acha injusto. Mas a questão é justo você viver essa vida de merda? Porque as pessoas precisam decidir se elas vão buscar a justiça, e quem fica buscando a justiça pelo que foi feito contra ela, não vai construir um futuro maravilhoso. Ela vai ficar buscando punir o outro. E enquanto você estiver tentando punir o outro com a sua vida de merda, você simplesmente não vive. Você quer dar o troco? Quer dar o troco? Vive uma vida extraordinária. Quer dar o troco? Sai desse buraco aí. Quer dar o troco? Começa a botar outra coisa na tua cabeça. Quando esse pensamento de merda vier na tua cabeça aí, sai dele. Começa a cantar. Começa a tirar ele. Não é fácil no começo. Quem falou que é fácil? Quando eu tinha esses pensamentos horríveis contra essa pessoa, e eu tive vários momentos que eu tive que me desligar, foi um treinamento, era difícil. Quando eu começava, porque você tem que ter consciência, entendeu? Eu começava a pensar, eu já começava a suar. E quando eu começava a suar, eu já sabia que eu já estava sentindo aquela bosta toda. E que eu ia sentir mais. Sabe, tipo comportamento de viciado? Quanto mais eu pensava, mais eu sentia, mais eu pensava. Comportamento de viciado. E para me desligar, na época, foi sozinha, né? Eu tinha um entendimento só da palavra de Deus. E eu acreditava no que eu lia. E eu fazia. Então, nos primeiros meses não foi fácil. Porque toda hora o pensamento vinha, toda hora vinha aquele sentimento de indignação. Por que fizeram isso com você? Que injustiça! Porque essa pessoa vem, é como se fosse um outro eu na sua cabeça, né? O outro eu da vingança, o outro eu da indignação. Você não precisa que ninguém te vingue, você não precisa que ninguém fique indignado por você, você precisa ser feliz. E para ser feliz, você precisa se libertar, parar de ficar aí mimando, né? Esse ressentimento de estimação que vira um monstro. Tá? Vai ver na vida da pessoa que tem depressão, da pessoa que tá cheia de melancolia, da poliqueixosa. Ela, de fato, ela tem uma história. Mas, na verdade, o que ela tem mesmo é um ressentimento de estimação profundo, cheio de raízes e podre, fedendo. Porque olha só o que fala aqui, ó. Ao que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, pratica o próprio mal. E o espírito abatido seca até os ossos. Meu bem, seca até os ossos. Sabe o que significa? Doença física. Doença física. Gente que é ressentida demais. Não é saudável. Não é saudável na mente, não é saudável no corpo e não é saudável na alma. Não tem conexão com o Criador, não tem conexão com o divino. Não perdoa, não é perdoada e vive atraindo mais do mesmo. Entende? Bom, minha gente, quebra esse ciclo de merda, tá? Simples assim. Dentro da mentoria, nós vamos falar mais profundamente disso e nós vamos fazer exercícios juntos para que você, de fato, um a um, possa quebrar todos os seus paradigmas, as suas crenças limitantes ou as suas fortalezas, como você desejar nomear, tá bom? Eu vou ter que terminar, porque já deu 1 hora. O pessoal do Facebook sempre tem mais tempo, tá? Eu consigo me libertar, graças a Deus mesmo. Graças a Deus. Você é um exemplo, porque a maioria não consegue sozinha, viu? Sempre há tempo de mudar. Sempre há. Sempre. Você pode estar no buraco mais profundo do universo. Sempre há tempo de melhorar, de mudar e de sair de dentro, tá? Não interessa que você tem 50 anos, 60 anos, não interessa se tudo de ruim já aconteceu. Interessa o que vai acontecer dali pra frente, tá? Quando é a minha mentoria? A minha mentoria vai abrir vaga agora em agosto, tá? Provavelmente lá pelo dia 20 de agosto, mais ou menos, tá? E para quem tiver inscrita na minha lista de espera, vai receber as informações, tá? No Instagram Valesca D'Angelo Oficial tem um link em azul, clica lá, aí vai abrir um monte de links, que é sobre o canal de live, YouTube, minha história. Tem um lá que é
para você se inscrever para receber as informações da mentoria, tá? Estou com um buraco e você é a luz. Ok, amor, vem pra luz, vem pra luz. Eu não sou daquelas, viu? Que dou o braço, não. Eu puxo pelos cabelos, tá? Sai mesmo. Sou super delicada. Mas tem que sair assim mesmo. Ai, caramba. Peraí que tá acabando. Vocês aqui do Facebook ficam. Gente, amo vocês. Compartilha com as amigas, porque é muito importante. Compartilha os vídeos com as amigas. Isso é uma forma de você fazer o bem. Isso é uma forma de você expandir conhecimento. Quando você expande conhecimento, você fixa esse conhecimento. Isso que você aprendeu hoje, mesmo que você ainda não tenha condições de praticar sozinho, conforme você falar para as pessoas, conforme você ensinar as pessoas, você automaticamente acaba fazendo isso na sua vida. A melhor forma de você fazer essas coisas na sua vida é ensinar as outras pessoas a fazerem, entendeu? Antes de você ter, você tem que ser. Então, seja para as pessoas aquilo que você deseja ser para você mesma, né? De verdade, você vai ver que quando você começa a ensinar alguém a essa coisa simples que eu falei aqui para você, né? Eu falo de uma forma muito simples, que é para que todo mundo entenda mesmo. Quando você começa a ensinar, ensina aí os seus filhos, né? A fazer esse tipo de coisa, não ficar retendo o ressentimento. Quando você ensina ele, automaticamente você se obriga a fazer aquilo, entende? Então, olha só, como que eu me transformei numa melhor versão de mim mesma e de novo, e de novo, e de novo? Como eu me aprimorei? Eu me aprimorei porque eu entendi que toda vez que eu ensinava alguém algo muito pequenininho, eu me obrigava a viver aquilo. Porque eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita. Eu não ensino aquilo que eu não vivo. E eu vivo intensamente, viu? De verdade. Um dia a gente vai fazer eu vou fazer uma live aqui com a minha equipe e eles vão falar para você como que é. A gente se dá super bem, a gente se ama de verdade, mas de vez em quando a gente tem uns pega. E eu não tenho o menor problema em pedir desculpa para eles. Muito embora eu sequer quero que eles peçam desculpa para mim, porque eu não retenho nada para mim, entendeu? Quando a gente discute ali, é negócio de trabalho, acabou e a gente pode sair dali, comer uma pizza e tomar um vinho e rir, na minha opinião, né? E eles também são muito semelhantes, porque eles aprendem comigo, né? E assim tem que ser a vida leve. Se você pega tudo o que acontece no seu dia a dia e leva para tua caminha, meu bem, você tá fadada a ter um canil, né? Um criadouro de ressentimentos de estimação. E sabe o que você vai viver? Mais do mesmo. Ciclo de merda. Tá bom? Então, convide as suas amigas para vir na quinta-feira, porque o tema da quinta-feira vai ser muito bom. Compartilhe essas informações com os outros, com as amigas, com as primas, com a sogra. E te vejo aqui na quinta-feira. Tá bom? Ó, pratica e vai me contando aí se tá dando certo ou não. Tá? Tenho certeza que se você praticar de verdade, vai dar certo, se não tem erro. Até mais. Beijo, beijo, beijo.